O Canadá possui lugares que, tecnicamente, lhe pertencem, mas que convenientemente esquece até que alguém faça perguntas incômodas no parlamento. Eles aparecem em mapas e boletins meteorológicos, mas quase ninguém os conhece porque são caros, inconvenientes e comprovam que o país reivindicou mais terras do que consegue administrar. Bem-vindos às fronteiras esquecidas do Canadá, onde a jurisdição existe na teoria, mas a aplicação da lei exige um hidroavião, semanas de planejamento e um burocrata disposto a admitir que o lugar existe. Reais, remotos e quase sem administração. Preparados? Inscreva-se se você gostaria de saber em que partes do Canadá ainda é possível construir sem pedir permissão a 17 departamentos governamentais diferentes. Número 10. Os territórios não organizados do norte de Ontário. Existe uma vasta área no norte de Ontário onde o governo municipal não existe, não porque tenha entrado em colapso, mas porque nunca foi criado. Bem-vindo aos territórios não organizados de Ontário, aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados de terra, uma área maior que a Alemanha, onde você está tecnicamente em Ontário, mas praticamente em um vácuo legal que faz as cidades do Velho Oeste parecerem excessivamente regulamentadas. Essas não são áreas de parques ou áreas protegidas. São regiões habitadas com acampamentos, cabanas, minas e pessoas que vivem o ano todo em lugares onde o escritório municipal mais próximo fica a 300 quilômetros de distância. De qualquer forma, não tem jurisdição sobre você, porque você está fora dos limites municipais, no que a província chama, de forma um tanto estranha, de áreas não incorporadas. Que é um código do governo para nós somos donos, mas não administramos de fato. De acordo com a Lei Municipal de Ontário, essas áreas estão sob jurisdição provincial administrada pelo Ministério do Desenvolvimento do Norte, Minas, Recursos Naturais e Florestas, o que parece impressionante até você perceber que basicamente ninguém está verificando o que você está fazendo, a menos que você esteja minerando sem licença ou causando problemas visíveis por satélite. Os dados populacionais são imprecisos porque o censo tem dificuldade em contabilizar as pessoas que vivem em locais sem endereços civis. Estima-se que entre 10 e 15 mil pessoas vivam permanentemente nesses territórios não organizados, com milhares de outras utilizando acampamentos e cabanas sazonalmente. Mas ninguém sabe ao certo, porque não há governo municipal monitorando os moradores, nem cadastro de impostos prediais no sentido tradicional, e nem fiscais municipais medindo a altura da grama ou dizendo de que cor pintar o galpão. A situação do Código de Construção é maravilhosamente vaga. A lei do Código de Construção de Ontário tecnicamente se aplica a toda a província, mas a fiscalização em territórios não organizados é praticamente inexistente. A província emite licenças para estruturas maiores se solicitadas, mas para pequenas cabanas, anexos e moradias isoladas com menos de uma determinada metragem quadrada, a fiscalização se resume a vamos resolver se alguém reclamar, o que não vai acontecer porque seu vizinho mais próximo é um alce. Propriedades nessas áreas são vendidas a preços absurdamente baixos. Terrenos sem benfeitorias chegam a custar de 500 a 3 mil dólares por acre em sites como Kijiji e Purple Bricks, com pessoas anunciando lotes de 40 acres por 20 a 50 mil dólares no total, o que equivale ao que os moradores de Toronto pagam mensalmente por vagas de estacionamento. Não se trata de anúncios fraudulentos. São propriedades reais com escritura, em áreas tão remotas que ninguém as quer, exceto pessoas que buscam exatamente esse tipo de isolamento. Uma pessoa no Reddit descreveu a vida na desorganizada província de Ontário como estar no Canadá, mas o Canadá se esqueceu de enviar as regras. Não há coleta de lixo, água encanada, nem leis de zoneamento sobre recuos ou taxa de ocupação do terreno. Quer construir uma iurta? Vá em frente. Quer morar em um container? Ninguém vai te impedir. Quer criar galinhas, cabras e instalar um sistema de energia solar autossuficiente? A província não se importa, contanto que você não esteja despejando resíduos industriais em cursos d'água ou operando reatores nucleares sem licença. A assistência médica é um desafio, com postos de enfermagem em algumas áreas, mas hospitais a horas de distância por estradas florestais. A educação se resume a ensino domiciliar ou longos deslocamentos até cidades com escolas. A internet é Starlink ou nada, que, surpreendentemente, funciona muito bem agora que Elon Musk decidiu que o norte do Canadá merece conectividade. Os territórios não organizados não são para todos, mas representam algo raro no Canadá moderno, terras onde você pode construir e viver sem precisar pedir permissão a 17 burocratas e pagar milhares em taxas pelo privilégio de existir em uma propriedade que supostamente lhe pertence. Agora, tenho certeza de que você nem sabia que o seguinte existia.
Número 9. Ilhas remotas da região Qikiqtaluk. Existem ilhas em Nunavut tão remotas que o Canadá as reivindica para fins de soberania, mas nunca as administrou de forma significativa, além de ocasionalmente enviar patrulhas militares para hastear bandeiras e tirar fotos para comprovar nossa presença. Essas ilhas na região de Qikiqtaluk, antiga região de Baffin, estão localizadas no Alto Ártico, onde as temperaturas fazem o norte de Ontário parecer tropical e a estação de cultivo é medida em dias, não em meses. Ilhas como Axel Heiberg, LF Ringnes e partes da ilha Devon não possuem população permanente, mas tecnicamente estão sob jurisdição canadense por meio do governo territorial de Nunavut. No entanto, o governo de Nunavut, sediado em Iqaluit, não dispõe de meios práticos para administrar ilhas localizadas a 1.000 km ao norte e acessíveis apenas por avião fretado ou quebra-gelo durante a breve temporada de navegação no verão. População, 0 permanente, talvez de 5 a 10 pesquisadores durante as temporadas de campo de verão. Custo de vida, imensurável, pois não há economia, nem lojas, e o custo dos suprimentos é o mesmo que fretar um Toyoter para levá-los até lá. Taxa de criminalidade, 0, a menos que você considere os ursos polares invadindo estações de pesquisa, o que acontece e é tecnicamente dano à propriedade, mas boa sorte em registrar um boletim de ocorrência. Essas ilhas existem em um limbo jurídico. Elas são território de Nunavut, o que significa que, em teoria, as leis de Nunavut se aplicam. Mas a aplicação da lei exige a presença física de alguém para fazê-la cumprir, e o governo territorial tem preocupações maiores, como manter os serviços em comunidades onde as pessoas realmente vivem o ano todo. Você poderia se mudar para lá. Tecnicamente, nada o impede, além da logística, do dinheiro e da capacidade de sobrevivência. Você precisaria comprar terras através do complexo sistema de propriedade fundiária de Nunavut, que envolve reivindicações de terras dos Inuit, ou, mais realisticamente, simplesmente aparecer, construir algo e torcer para que ninguém perceba, porque não vão. O governo territorial não monitora ilhas remotas em busca de habitações não autorizadas porque está ocupado tentando fornecer assistência médica e educação para comunidades onde as pessoas vivem há milhares de anos. Os códigos de construção existem no papel, graças à adoção do Código Nacional de Construção por Nunavut, mas a sua aplicação em ilhas remotas é teórica. Seria necessário sobreviver sem serviços, cultivar ou importar todos os alimentos, lidar com emergências médicas por conta própria e manter a saúde mental durante meses de escuridão em um isolamento tão completo que faria o confinamento solitário parecer social. Mas eis a questão: você seria verdadeiramente livre. Sem impostos sobre a propriedade, porque não há governo municipal para cobrá-los. Sem regulamentos, porque não há município. Sem vizinhos reclamando das suas galinhas, do seu trailer ou do seu galpão que não combina com a estética da vizinhança. Apenas você, o Ártico e o ocasional urso polar lembrando de que você é um convidado em seu território. Procurando um lugar melhor onde você possa ir e não congelar. Número 8. A região Interlagos de Manitoba. Existe uma região em Manitoba, entre o Lago Winnipeg e o Lago Manitoba, onde as divisas municipais são confusas, a fiscalização é seletiva e as pessoas vivem como querem há gerações, porque a presença do governo é mais teórica do que prática. A região de Interlaque não é exatamente desgovernada, mas é governada daquela maneira peculiar do interior de Manitoba, onde as regras existem, mas a fiscalização exige que alguém se importe o suficiente para dirigir horas em estradas de terra para mandar você parar. Francamente, essas pessoas têm coisas melhores para fazer. Esta região inclui municípios como Fisher, Gradandali e áreas ao redor do Lago Manitoba, onde a densidade populacional é tão baixa que a fiscalização municipal se resume a um único agente em tempo parcial para cobrir centenas de quilômetros quadrados. De acordo com dados municipais de Manitoba, algumas dessas áreas têm populações inferiores a 500 habitantes, espalhadas por territórios do tamanho de pequenos países europeus. As pessoas na região de Interlaque constroem cabanas, vivem fora da rede elétrica e fazem as coisas do seu jeito desde antes de Manitoba se tornar uma província. Existe uma cultura de autossuficiência que antecede as estruturas regulatórias modernas, e o governo provincial aceitou em grande parte que tentar impor todos os códigos de construção e regulamentos de zoneamento nessas áreas exigiria recursos que não possuem uma vontade política inexistente. Tecnicamente, o Código de Construção se aplica por meio do regulamento do Código de Construção de Manitoba, mas, muitas vezes, não são necessárias licenças para pequenas estruturas, e a fiscalização é feita mediante denúncia. Traduzindo,
Se seus vizinhos não se importam, e não se importarão porque estão fazendo a mesma coisa, ninguém vai verificar se sua cabana atende aos requisitos de recuo ou se possui projetos de engenharia. Os preços dos terrenos são absurdamente baixos. Propriedades com acesso ao lago são vendidas por 20 a 60 mil dólares por vários acres. Terrenos sem benfeitorias custam de 2 a 5 mil dólares por acre. Você pode comprar um terreno de 20 acres com frente para a água pelo preço que os moradores de Toronto pagam de aluguel mensal por um apartamento de um quarto com vista para outro prédio. A economia local baseia-se na pesca, na agricultura e em pessoas que trabalham em Winnipeg, mas moram aqui por causa do custo de vida mais acessível e do espaço disponível. O emprego na região é limitado, mas Winnipeg fica perto o suficiente para quem precisa se deslocar diariamente, desde que não se importe com 1 ou 2 horas de viagem por paisagens que fazem você entender por que Manitoba é chamada de fim do mundo. Os serviços são básicos, mercearias em cidades pequenas, postos de saúde e escolas que atendem áreas extensas. Para necessidades médicas mais complexas, Winnipeg é o destino, a cerca de 1 a 2 horas de distância, dependendo de onde você estiver e da velocidade em estradas de terra onde os alces representam o principal perigo no trânsito. O inverno é o inverno das pradarias de Manitoba, com um frio que nos faz respeitar os pioneiros que se estabeleceram aqui sem aquecimento central. O verão traz mosquitos tão agressivos que deveriam ser classificados como predadores de topo. Mas também traz a vida no lago, a pesca e pores do sol sobre a água que nos lembram porque as pessoas toleram os outros 10 meses. Antes de continuarmos com mais territórios canadenses onde os burocratas se esqueceram de aparecer, clique no botão de inscrição como se estivesse declarando independência das regras da Associação de Moradores e deixe um comentário sobre o lugar mais remoto que você já visitou no Canadá. Número 7. O interior do Labrador, a parte sobre a qual Quebec ainda discute. Existe uma enorme porção do Labrador que se encontra numa situação de estranha jurisdição entre Terra Nova e Quebec, onde a fronteira foi disputada durante décadas, e mesmo agora que está legalmente definida, Quebec ainda imprime mapas que a mostram de forma diferente, porque aparentemente a cartografia passivo-agressiva existe. Esta região interior do Labrador é tão remota, tão pouco povoada e tão administrativamente complexa que viver lá significa existir num espaço onde a presença do governo é medida em visitas anuais e não em fiscalização diária. O interior do Labrador inclui áreas ao redor das cataratas de Churchill, a região do Alto Churchill e vastas extensões de floresta boreal e rocha, onde a população se resume a dezenas de habitantes em milhares de quilômetros quadrados. De acordo com as estimativas generosas do Statistics Canada, algumas divisões censitárias aqui têm densidades populacionais de 0,01 pessoas por quilômetro quadrado, o que é uma maneira elegante de dizer que ninguém mora lá. Não se trata de terras da coroa onde se pode simplesmente ocupar ilegalmente, mas a propriedade privada de terras é possível e surpreendentemente acessível. Os imóveis são anunciados em sites imobiliários de Terra Nova e Labrador por $15. Os preços chegam a $40 mil por lotes de vários hectares, porque ninguém os quer, exceto pessoas que buscam exatamente esse tipo de isolamento. A propriedade da terra vem com título definitivo, o que significa que você não está invadindo ou ocupando ilegalmente, mas sim possuindo legitimamente uma propriedade em uma província que praticamente desistiu de regulamentar o que acontece em áreas tão remotas. Tecnicamente, existem códigos de construção por meio da Lei de Acessibilidade de Edifícios de Terra Nova e Labrador, mas a fiscalização no interior de Labrador é praticamente inexistente. O governo provincial concentra-se em fornecer serviços às comunidades onde as pessoas de fato se agrupam. Se você estiver construindo em seu próprio terreno, a horas de distância de qualquer cidade, as chances de um inspetor aparecer são praticamente nulas, a menos que você solicite especificamente as licenças, o que provavelmente não fará. A questão é sempre você conseguiria sobreviver lá, e não é legal. Porque a legalidade é teórica quando a fiscalização exige aviões fretados e vontade política, que não existe para regulamentar a cabana isolada de alguém que não incomoda ninguém. Assistência médica significa postos de enfermagem em comunidades maiores ou viagens aéreas para Goose Bay ou até mesmo Saint-Jós para casos médicos graves. Educação significa ensino domiciliar ou aceitar que seus filhos precisarão se mudar para cursar o ensino médio. Internet é via satélite ou nada, embora a Starlink tenha tornado o remoto Labrador viável para trabalhadores digitais de maneiras que não eram possíveis há 5 anos. A vida selvagem é intensa, ursos negros, caribus, lobos e uma natureza que constantemente nos lembra que somos hóspedes e que podemos ir embora, mas que eles vivem ali. O inverno é o inverno do Labrador,
com frio, neve e escuridão que testam se realmente apreciamos a nossa própria companhia ou se apenas pensávamos que sim. O verão traz moscas negras que nos fazem repensar todas as nossas escolhas de vida, seguidas pelos mosquitos que fazem as moscas negras parecerem educadas. Número 6. Floresta Provincial do Norte de Saskatchewan. A Floresta Provincial do Norte de Saskatchewan cobre aproximadamente 35 milhões de hectares, uma área maior que a Alemanha, e não possui praticamente nenhum escritório governamental permanente, porque administrar uma floresta vazia não é economicamente viável quando se trata de uma província que luta para fornecer serviços a cidades de verdade, onde vivem pessoas em números maiores do que um cara qualquer e seu cachorro. Esta região não é um parque com guardas florestais patrulhando. É uma área de terras da Coroa Provincial, administrada nominalmente pelo Ministério do Meio Ambiente a partir de escritórios em Prince Albert LaRonge, a horas de distância ao sul por rodovia. A realidade é que esta vasta área é habitada por pessoas que vivem nela, a utilizam, constroem nela, em geral, existem sem muita interação com o governo, além da renovação de contratos de arrendamento de terras, se forem oficiais, ou simplesmente da presença deles, se não forem. Saskatchewan permite o arrendamento de terras da coroa para cabanas recreativas através do chamado Programa de Cabanas Recreativas, cobrando taxas anuais de cerca de $500 pelos lotes arrendados. Mas é aqui que a coisa fica interessante: a fiscalização do que se constrói nessas terras arrendadas é mínima. Teoricamente, a província exige que as estruturas atendam aos códigos de construção, mas as inspeções em áreas florestais remotas do norte são raras ou inexistentes, porque o custo de enviar inspetores é maior do que a receita gerada pelos arrendamentos. Além dos contratos de arrendamento oficiais, há pessoas que simplesmente construíram cabanas em terras da coroa e viveram lá por anos ou décadas. É legal? Tecnicamente, não. A província se importa o suficiente para fazer algo a respeito? Não, a menos que você esteja causando danos ambientais visíveis do espaço ou que alguém reclame, o que não acontecerá, porque a pessoa mais próxima provavelmente está a 40 quilômetros de distância, tecnicamente, também não deveria estar lá. A província publica mapas que mostram onde as terras da coroa estão disponíveis para arrendamento, mas vastas áreas permanecem sem arrendamento porque a procura é baixa por locais florestais remotos, onde a estrada mais próxima pode estar a quilômetros de distância e acessível apenas sazonalmente. As propriedades junto ao acesso rodoviário são vendidas em transações privadas por valores entre $10 e $30 mil, porque as pessoas herdam cabanas ou decidem que o interior de Saskatchewan já não lhes atrai e vendem a propriedade a quem procura isolamento. A fiscalização do Código de Construção é regida pela Lei Uniforme de Normas de Construção e Acessibilidade de Saskatchewan, mas sua aplicação em áreas remotas de terras da coroa é seletiva. Cabanas pequenas com menos de uma determinada metragem quadrada geralmente não exigem licença, e estruturas maiores só precisam de licenças solicitadas, pois a província não monitora proativamente as florestas do norte em busca de construções não autorizadas. O estilo de vida é de extrema autossuficiência. Você carrega água ou usa lagos e rios com sistema de filtragem. A energia é solar, de gerador ou você vive sem ela. O aquecimento é feito por fogão a lenha, o que é suficiente porque você está cercado por árvores. A comida é o que você traz, o que caça ou o que pesca, porque o supermercado mais próximo provavelmente fica em LaRonge, a horas de distância por uma estrada sazonal. A assistência médica se resume a postos de enfermagem em comunidades indígenas, se eles aceitarem te atender, ou a dirigir por horas até cidades com hospitais. A educação significa ensino domiciliar ou aceitar que esse estilo de vida não é compatível com o ensino tradicional. A internet é a Starlink, se você puder arcar com o equipamento e a mensalidade. Caso contrário, você estará genuinamente fora da rede, o que significa nada de e-mails, nada de streaming, nenhuma conectividade constante com o mundo do qual você está tentando escapar. Uma pessoa que vivia sazonalmente nas florestas do norte de Saskatchewan descreveu o local como o último lugar no Canadá onde ninguém pergunta o que você está fazendo porque não há ninguém lá para perguntar. A liberdade é absoluta. O isolamento é igualmente absoluto. A troca é simples, você ganha espaço, silêncio e autonomia em troca de aceitar que a sobrevivência é problema seu e que os serviços governamentais são conceitos teóricos que acontecem com outras pessoas em outros lugares. Número 5. Alerte, Nunavut, o local habitado permanentemente mais ao norte, onde permanente é um termo relativo.
Alert está localizada na ilha Ellesmere, a 82 graus de latitude norte, a cerca de 817 quilômetros do Polo Norte, e funciona como uma estação das Forças Armadas Canadenses e centro de monitoramento meteorológico. O termo permanente se refere à rotatividade de militares e cientistas, que permanecem por 6 meses antes de evacuarem para algum lugar com sol e tranquilidade. A população varia entre 50 e 70 pessoas, dependendo da estação do ano e das operações militares, o que a torna o local permanentemente habitado mais ao norte da Terra. Isso é impressionante, até você perceber que o termo permanente está sendo usado de forma bastante abrangente nessa descrição. Alert não é uma cidade ou município. É uma instalação militar sob controle da Defesa Nacional, o que significa que existe fora das estruturas normais de governança canadenses. Não há governo municipal, prefeito, imposto sobre a propriedade e nenhuma população civil além de algum pesquisador ocasional que chega por voo militar, pois não há outra maneira de chegar lá. Você poderia se mudar para Alert. Absolutamente não por vias legais, pois é uma base militar onde civis não são permitidos sem autorização do Ministério da Defesa Nacional, que só será concedida se você for um cientista com pesquisa legítima que exija o local mais ao norte da Terra ou um contratado trabalhando nas instalações da base. Mas a pergunta revela algo sobre o território canadense. Existem lugares que são definitivamente Canadá, definitivamente habitados, mas definitivamente inacessíveis aos canadenses comuns que, tecnicamente, os possuem por meio da cidadania. A base existe para a soberania do Ártico. O Canadá mantém presença no Alto Ártico para sustentar suas reivindicações territoriais contra possíveis contestações da Rússia ou de outras nações com interesses no Ártico. Sua manutenção custa milhões anualmente, requer voos constantes de reabastecimento e serve principalmente para dizer estamos aqui a qualquer um que questione a soberania canadense sobre o arquipélago ártico. A vida em alerta se restringe a prédios da base conectados por sistemas de cordas, pois a visibilidade pode cair a zero em meio à neve e pessoas já morreram de hipotermia ao caminhar entre estruturas a 50 metros de distância. A temperatura média anual é de 32 graus Celsius negativos, com a escuridão do inverno durando meses e o sol do verão criando uma luz do dia interminável que destrói os horários de sono e a saúde mental de maneiras que a escuridão jamais conseguiria. Número 4. A disputada Ilha Hans, onde o Canadá e a Dinamarca travaram uma guerra envolvendo o uísque. A Ilha Hans fica entre a Ilha Ellesmere e a Groenlândia, no Estreito de Nares. Com 1,3 km² de rocha árida, tornou-se palco da disputa territorial mais polida do mundo quando o Canadá e a Dinamarca não conseguiram chegar a um acordo sobre a quem pertencia o território ártico. Durante décadas, ambos os países visitaram a ilha periodicamente, hastearam bandeiras, deixaram garrafas de uísque ou sinapes para as forças armadas do outro país e, basicamente, conduziram suas relações internacionais por meio de presentes passivo-agressivos e troca de bandeiras. A disputa foi resolvida em 2022 com um acordo que dividiu a ilha entre o Canadá e a Dinamarca, criando uma fronteira terrestre real entre os dois países e pondo fim ao conflito territorial mais amigável da história. Mas, durante anos antes disso, a Ilha Hans existiu num limbo, reivindicada por ambos os países sem que nenhum deles fizesse valer qualquer acordo, por se tratar de uma rocha congelada sem recursos, sem população e sem qualquer valor estratégico além do orgulho e do precedente legal. Durante os anos da disputa, a Ilha Hans era tecnicamente canadense para o Canadá e dinamarquesa para a Dinamarca, o que significava que existia em sobreposição, como o território de Schrödinger, simultaneamente ambos, até que alguém a medisse com GPS e documentação legal. As pessoas brincavam sobre se mudar para lá para escapar da governança de ambos os países, vivendo no único lugar, onde se poderia argumentar que se estava simultaneamente em dois países e nenhum deles poderia provar o contrário. A população permanente sempre foi zero, com visitas ocasionais de militares do Canadá ou da Dinamarca para realizar rituais de soberania envolvendo bandeiras e álcool. Ninguém podia morar lá legalmente, pois ambos os países proibiam, mas a aplicação da lei era teórica, já que conseguir. Seriam necessários quebra-gelos ou aviões, e nenhum dos países estava desperdiçando recursos monitorando uma rocha desabitada em busca de ocupantes ilegais que, de qualquer forma, morreriam de hipotermia. Agora que está oficialmente dividida, a Ilha Hans representa algo único, a única fronteira terrestre do Canadá além dos Estados Unidos. A metade oriental é Groenlândia ou Dinamarca, a metade ocidental é Nunavut ou Canadá, com uma fronteira atravessando o meio de uma ilha tão pequena e inútil que o acordo levou décadas para ser firmado porque nenhum dos países se importou o suficiente para priorizá-la.
Número 3. As águas árticas da Passagem Noroeste, onde o Canadá diz que são águas internas e todo mundo ri. A Passagem Noroeste não é tecnicamente terra, mas é território canadense segundo o Canadá e águas internacionais segundo praticamente todos os outros países com embarcações e opiniões sobre direito marítimo. Isso cria uma situação peculiar em que o Canadá reivindica soberania sobre as águas do Ártico pelas quais outras nações navegam rotineiramente, enquanto discordam educadamente sobre de quem precisam de permissão, ou seja, de ninguém, segundo elas. A posição do Canadá é que as águas do arquipélago ártico constituem águas internas canadenses, tornando a Passagem Noroeste território canadense e exigindo permissão para a travessia. A posição dos Estados Unidos e da União Europeia é que esses estreitos são internacionais e sujeitos à liberdade de navegação, o que os torna águas internacionais, onde a permissão do Canadá é desejável, mas desnecessária. Essa disputa é importante para a liberdade porque revela como as reivindicações territoriais funcionam na prática. O Canadá diz isto é nosso, mantém uma presença nominal por meio de patrulhas da guarda costeira e exercícios militares ocasionais, e espera que todos concordem por meio de uma aceitação passiva. Outros países acenam educadamente com a cabeça, navegam mesmo assim, basicamente, tratam a soberania canadense como uma bela teoria que não deveria interferir no comércio marítimo. Para quem busca liberdade, a Passagem Noroeste representa algo interessante, águas que definitivamente estão em território geográfico canadense, mas cujo status legal depende de quem você pergunta. Seria possível navegar por ali e alegar estar em águas internacionais fora da jurisdição canadense? A Marinha dos Estados Unidos faz isso regularmente. Navios de pesquisa europeus também. Empresas de transporte marítimo comercial estão começando a fazê-lo à medida que o gelo derrete e a passagem se torna viável para o comércio. A população da Passagem Noroeste é zero permanente, com comunidades inuites ocasionais em ilhas ao longo da rota e populações transitórias em navios que a atravessam. Não há governo além dos navios da Guarda Costeira que ocasionalmente patrulham e das operações das Forças Armadas canadenses que demonstram soberania por meio da presença. Construir algo em uma ilha ao longo da Passagem Noroeste exige lidar com acordos de reivindicação territorial com grupos inuit, jurisdição territorial federal através de Nunavut e diversas regulamentações ambientais. Mas a própria água existe em um limbo jurídico onde a autoridade do Canadá é reivindicada, mas contestada, tornando-se um exemplo perfeito de como a soberania funciona em áreas remotas. Você reivindica, aparece ocasionalmente e espera que ninguém o desafie com tanta veemência a ponto de exigir a defesa da sua posição com algo mais substancial do que mapas precedentes históricos. O exemplo a seguir é mais interessante. Número 2. Região de Nunavik, no norte do Quebec, onde as jurisdições provincial e federal disputam a responsabilidade. Nunavik abrange aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados do norte de Quebec, cerca de um terço da área total da província, com uma população de cerca de 13 mil pessoas distribuídas por 14 comunidades. O que torna Nunavik interessante para aqueles que buscam a liberdade é o fato de existir em um espaço jurisdicional complexo entre a autoridade provincial de Quebec e a responsabilidade federal pelos povos indígenas, criando lacunas onde a governança se torna negociável. Nos termos do Acordo da Baía de James e do Norte do Quebec, assinado em 1975, Nunavik possui um estatuto administrativo especial, onde o governo local opera através do governo regional de Kativik, que exerce poderes normalmente atribuídos aos municípios, mas opera sob a legislação provincial com financiamento federal para serviços indígenas. O resultado é uma governança fragmentada entre autoridades provinciais, federais e regionais, que por vezes discordam sobre a responsabilidade de cada um. Teoricamente, os códigos de construção se aplicam por meio do Código de Construção de Quebec, mas a fiscalização em comunidades remotas de Nunavik é limitada pela distância, pelos recursos disponíveis e pela complexidade jurisdicional. O governo regional de Kativik tem autoridade sobre alguns aspectos da construção e do uso do solo, enquanto o governo provincial mantém a jurisdição final, que raramente exerce em áreas tão remotas que o envio de inspetores custa mais do que a arrecadação gerada pela conformidade regulatória. A propriedade de terras em Nunavik é complexa devido ao acordo de reivindicações territoriais que cria 3 categorias: terras de categoria I, terras comunitárias Inuit, terras de categoria segunda, direitos de caça e coleta Inuit sob jurisdição governamental, e terras de categoria terceira, terras públicas provinciais com direitos de coleta Inuit.
Pessoas não Inuit que se mudam para Nunavik precisam navegar por essas categorias, o que geralmente significa que não podem comprar terras diretamente, mas podem negociar arrendamentos ou direitos com as autoridades regionais se contribuírem para as comunidades por meio de emprego ou serviços. O custo de vida em Nunavik é extremamente alto porque tudo é transportado por via aérea ou marítima durante o breve período de abastecimento no verão. O leite custa $12, o pão $8 e os vegetais frescos custam o que o mercado estiver disposto a pagar, o que é muito caro. Mas não há imposto predial no sentido tradicional, nem taxas municipais, e se você estiver providenciando sua própria moradia e alimentação por meio de atividades de subsistência, a economia monetária torna-se opcional. O emprego se limita a serviços governamentais, mineração quando as operações estão ativas e atividades de subsistência. Muitos moradores combinam trabalho assalariado com a caça e a pesca tradicionais, criando economias híbridas onde a renda em dinheiro complementa a aquisição de alimentos por meio da agricultura. Para quem está de fora, as oportunidades existem principalmente nas áreas de saúde, educação ou profissões especializadas, com moradia fornecida como parte do emprego, já que não há moradia no mercado. Uma pessoa que trabalhou em Nunavik descreveu a experiência como viver no Canadá, mas numa versão do Canadá que funciona com regras diferentes, porque as regras do Sul não fazem sentido aqui e todos sabem disso, inclusive o governo. As comunidades são unidas, a paisagem é deslumbrante e agreste, e a liberdade vem da necessidade. Não se pode regular as pessoas da mesma forma quando o escritório do governo mais próximo fica a uma viagem de avião e pode demorar meses para chegar. Número 1. Todo o território de Nunavut, onde a lei federal se aplica, mas a presença federal não. Nunavut é o maior território do Canadá, abrangendo 2,1 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 20% da área total do país, com uma população de cerca de 40 mil pessoas. Isso representa uma densidade populacional de 0,02 pessoas por quilômetro quadrado, o que, em termos estatísticos, significa que ninguém vive lá em vastas áreas, tornando a aplicação das regulamentações federais impraticável ou impossível. Criado em 1999 através do Acordo de Reivindicações Territoriais de Nunavut, o território existe num espaço constitucional único, onde a lei federal se aplica, mas a capacidade federal de administrar essa lei é limitada pela geografia, pelo clima e pela simples realidade de que não se pode regular o que não se pode alcançar. O governo territorial está sediado em Iqaluit, mas 25 comunidades espalhadas por uma área do tamanho da Europa Ocidental significam que a governança é mais teórica do que prática em regiões remotas. Existem normas de construção em Nunavut, graças à adoção do Código Nacional de Construção, mas a sua aplicação varia muito de comunidade para comunidade e é praticamente inexistente em áreas entre comunidades, onde as pessoas mantêm acampamentos, cabanas e residências sazonais. O governo territorial não tem recursos para monitorar ou aplicar as normas em distâncias que fazem os países europeus parecerem pequenos bairros. Seria possível se mudar para Nunavut e viver livremente? Sim, com muitas ressalvas. Você precisaria lidar com a questão da propriedade da terra por meio do Acordo de Reivindicações de Terras de Nunavut, que divide as terras entre parcelas pertencentes aos Inuit e terras da coroa. Você precisaria de renda, pois, embora o custo de vida possa ser minimizado por meio da subsistência, ainda seriam necessários combustível, equipamentos e fundos de emergência para situações em que dinheiro seja a única solução. As comunidades variam desde Iqaluit, com 8.500 pessoas em infraestrutura de fato, até lugares como Grise Fjord, com 130 pessoas, onde o governo se resume a um pequeno escritório, uma escola e uma esperança. Entre as comunidades, existe um vasto vazio onde as pessoas mantêm acampamentos, caçam, pescam e vivem de maneiras que antecedem a Confederação Canadense e continuam apesar dela. O custo de vida é catastrófico para produtos importados, $15 por suco de laranja, $30 por frango, $8 por leite, mas pode ser minimizado através da caça, da pesca e aceitando que sua dieta refletirá o que está disponível, em vez do que você deseja. Moradia em As comunidades são caras e escassas, com listas de espera e preços que rivalizam com os das cidades do sul, apesar de estarem localizadas em áreas onde a maioria das construções são estruturas pré-fabricadas projetadas para o frio extremo. Mas fora das comunidades, no campo, a liberdade existe de maneiras que o sul do Canadá esqueceu. Você pode construir acampamentos, viver sazonalmente ou o ano todo e existir sem interação constante com o governo, porque o governo não pode estar em todos os lugares e sabe disso. A Polícia Montada Real Canadense, RCMP,
tem destacamentos nas comunidades, mas não consegue patrulhar milhares de quilômetros de tundra em busca de violações do Código de Construção ou moradias não autorizadas. As desvantagens são extremas. O inverno consiste em 4 a 6 meses de escuridão, com temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius. O verão traz 24 horas de luz do dia, mosquitos que fazem a guerra química parecer justificada e breves períodos para reabastecimento antes da volta do inverno. A assistência médica se resume a postos de enfermagem nas comunidades e voos de resgate médico para hospitais no sul do país em casos graves, o que custa dezenas de milhares de dólares se você não for residente e tiver plano de saúde. Mas Nunavut representa a última fronteira da liberdade canadense, um vasto território onde a lei federal se aplica em teoria, mas a fiscalização exige presença, e a presença em 2,1 milhões de quilômetros quadrados de paisagem ártica é impossível. Você pode viver na terra, construir o que precisar e existir em espaços onde não é necessário pedir permissão, porque não há ninguém para pedir e ninguém para verificar se você pediu. Um morador de longa data de Nunavut descreveu o local como o único lugar no Canadá onde ainda se pode viver como os canadenses viviam antes de o governo decidir regulamentar tudo. Não porque as leis não existam, mas porque o território é maior do que a capacidade do governo de aplicá-las. Eis aí, então, 10 territórios, regiões e zonas cinzentas legais canadenses onde a liberdade ainda existe não por meio de permissão, mas sim pelo isolamento, pela complexidade jurisdicional e pela simples realidade de que o Canadá reivindicou mais terras do que consegue administrar. Não são lugares fáceis. Não são confortáveis. Exigem habilidades que a maioria dos canadenses não possui e uma tolerância ao isolamento que a maioria dos seres humanos não consegue suportar. Mas eles são reais. São canadenses. E provam que, mesmo em 2025, com satélites, vigilância e governos que rastreiam tudo, ainda existem cantos deste país onde você pode existir fora do sistema, não infringindo leis, mas estando em algum lugar onde as leis praticamente não chegam. Seu país. Sua escolha. Sua liberdade. Esses lugares estão à sua espera, se você for corajoso o suficiente, habilidoso o suficiente ou desesperado o suficiente para usá-los. Clique no botão de inscrição se você aprendeu algo que te fez questionar o que você achava que sabia sobre o Canadá e deixe um comentário sobre qual desses territórios parece o menos terrível para você, porque eu quero saber se alguém é realmente louco o suficiente para tentar isso ou se estamos todos apenas vivendo indiretamente através da ideia de fuga.